A Bíblia, sem dúvida, um dos livros mais influentes, mais lidos de toda a história, né? Mas junto com essa autoridade toda, vem um debate que nunca acaba. Será que ela tem contradições? Bom, para a gente explorar essa questão, vamos mergulhar numa perspectiva bem específica, que é a de quem defende que a Bíblia é inerrante, ou seja, sem erros. Nossa fonte para essa análise é uma pregação do pastor Ailton Santana, que defende essa visão com bastante convicção. Então, bora entender como esse raciocínio funciona. O ponto de partida do argumento é exatamente essa frase bem direta. A Bíblia não tem um erro só. A lógica por trás disso é que, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser, por definição, perfeita, sem falhas. Mas aí surge a grande pergunta: se é assim, de onde vêm os supostos erros que tanta gente aponta? E é aqui que o argumento fica interessante. Segundo essa visão, o que a gente enxerga como contradição não é um erro no texto original, divino. A falha estaria na nossa compreensão ou na forma como esse texto chegou até nós. O primeiro ponto é que os erros não estariam no original, mas sim nas adições humanas ao longo do tempo. Pensa só, os textos originais não tinham capítulos, nem versículos, nem pontuação, muito menos títulos. Tudo isso foi colocado ali séculos depois por tradutores. E é nesse processo de traduzir e organizar que os problemas teriam começado a aparecer. E aqui tem um ótimo exemplo disso: a história do rico e Lázaro. A gente geralmente lê o título A Parábola do Rico e Lázaro, certo? Pois é, o argumento do pastor é que esse título, parábola, foi uma escolha dos tradutores. E isso muda tudo, porque, segundo ele, o texto original não dá a entender que é uma parábola, mas sim um relato real. Uma das pistas seria que parábolas não costumam usar nomes próprios, como o de Lázaro. Mas além das traduções, o argumento também foca muito nas limitações de quem está lendo. A ideia é que, se alguém tenta analisar a Bíblia com os parâmetros da ciência de hoje, ou sem entender o contexto histórico daquela época, e principalmente sem uma abordagem espiritual, essa pessoa inevitavelmente vai encontrar o que parecem ser erros. Ok, até agora a gente viu os argumentos de defesa, explicando por que os erros seriam só aparentes. Mas agora vamos virar a chave. Quais são as evidências positivas? O que, segundo a fonte, comprova que a Bíblia é perfeita e divinamente inspirada? A primeira evidência apontada é a sua composição, que é única. Ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. E não era um grupo homogêneo, não. Tinha de tudo: reis, pescadores, profetas, médicos, pessoas de origens e profissões completamente distintas. E tem mais: essa escrita toda aconteceu ao longo de um período de mais ou menos 1.600 anos. O ponto central aqui é: como é possível que 40 pessoas, vivendo em séculos e culturas tão diferentes, produziram uma obra com uma unidade e coerência tão impressionantes? Para quem defende a inerrância, a resposta é simples: há um único autor divino por trás de todos eles. Agora, olha só que interessante esse ponto sobre uma suposta antecipação científica. A fonte cita o livro de Isaías, escrito lá para 700 a.C., que já descreveria a Terra como um globo. Isso séculos e séculos antes da ciência provar que o planeta era redondo. Isso é usado como uma prova de que havia ali uma revelação que ia muito além do conhecimento humano da época. A argumentação continua com outros pontos. A fonte destaca o impacto real da Bíblia na vida de milhões de pessoas, a sua honestidade brutal ao não esconder as falhas de seus grandes heróis, como Davi e Pedro, e, um ponto-chave, o histórico de profecias que, segundo essa visão, se cumpriram perfeitamente. Certo. Se a Bíblia é tão complexa e, segundo o argumento, perfeita, qual seria a forma correta de entender o que ela diz? A resposta, nessa perspectiva, não está só no estudo intelectual. E aqui está o pulo do gato do argumento: a necessidade de uma leitura espiritual. A fonte defende uma divisão clara entre o entendimento racional e o entendimento espiritual. A ideia é que, por ser um livro de origem divina, a Bíblia exige uma chave espiritual para ser decifrada por completo. A razão, sozinha, não daria conta. Essa citação da fonte resume a ideia. Quem se aproxima do texto usando apenas as ferramentas humanas, a ciência, a filosofia, sem o que é chamado de discernimento espiritual, estaria destinado a encontrar só as aparentes contradições, perdendo a mensagem mais profunda. E com isso, a gente chega à conclusão do argumento. A questão de a Bíblia ter ou não contradições se resume, nessa visão, a um ponto fundamental de abordagem, de perspectiva mesmo.
No fim das contas, a posição defendida é que a Bíblia não pode ser colocada sob o mesmo microscópio que um livro de história ou de ciência. Ela estaria em outra categoria, uma em que a fé não é um obstáculo para a razão, mas sim a ferramenta essencial para a compreensão correta da sua mensagem. E essa análise toda nos leva a uma pergunta ainda maior, que vai além da própria Bíblia. Até que ponto a nossa visão de mundo, as nossas crenças e o que a gente espera encontrar acabam moldando a maneira como interpretamos qualquer texto antigo? Fica aí a reflexão sobre essa relação tão complexa entre crença, interpretação e a nossa busca pela verdade.